Oi, gente. Vamos falar de um tema bacana, hein, dona Carol? Vamos lá, senhora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá Bom, como eu apresentar fiquei com essa... Vai lá, pode ir. Vamos lá apresentar o Vladimir aí, né, pessoal? Fiz o convite às pressas pro Vladimir, né? Já é um conhecido aí de boa data e especialista em tecnologia e está, né, militando há muito tempo nessa área. E aí a gente convidei para ele fazer esse bate-papo com a gente aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, então ele teve também pouco tempo para colocar, mas com a sua bagagem, né? Aí ele vai nos brindar com a apresentação, com um bate-papo, tá? A ideia é ser bem dinâmico aí, a gente conseguir trazer um pouco mais de frescor para a gente, tá? Como um todo, né? Então, Carol e Júlia aqui, Vladimir, né, são da nossa área de gente e gestão, estão sempre nos apoiando aqui. Já sabem tudo de TI agora, elas nem podem mais falar, já né, estão expertas em TI. A gente pode falar os termos técnicos aí que elas estão comendo a gente pela beirada, né? E mais a equipe aí, Kátia e Renata, que eu consigo ver aqui na minha câmera pequena, até que meu plano de contingência entre aqui, seu Jean também, tá bom? Então, deixar a Carol fazer a nossa abertura, Vladimir e demais. Depois, o senhor entra, seu Vladimir, e a gente vai fazendo um bate-papo. Então, a ideia aqui, pessoal, que a gente traga aí uma apresentação do que tem acontecido, do que está, né, como é que está a inteligência artificial aí, né? A gente tem muita coisa acontecendo. A carreira de TI sendo reescrita, né? Eu vou trazer algumas provocações para a gente aí, o Vladimir também. E depois a gente fica num bate-papo no finalzinho aí, geral a todos, tá bom? Carol, contigo aí, depois passa para o Vladimir e comigo aí. Vamos embora. Obrigado. Hoje está difícil, fiquei tímida com esse tema, tá? Nem preparei slides, fiquei aqui tensa, mas eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu, né? Lógico que pesquisando, falando aqui com o Paulo sobre o tema, não podia ser diferente, começou a pipocar milhões de tirinhas e informações sobre inteligência artificial, porque hoje em dia é assim, né? Então, o que eu vi aqui, o que apareceu para mim? Várias vezes, e ontem, por fim, eu recebi essa tirinha aqui no WhatsApp, num grupo de RH, eu falei, não, eu vou levar porque ela está merecendo. Eu não sei de quem é, eu não tenho referência, então eu nem coloquei aqui para vocês, mas me apareceu várias vezes. No Instagram, no LinkedIn, por último, eu mesma recebi. E aí, quando eu fui procurar, que eu fiz a busca pela imagem, eu vi esse comentário do lado, que eu também não sei se foi a própria pessoa que escreveu, então não vou referenciar, mas fez algum sentido. Nos próximos anos, pouca gente vai perder o emprego diretamente para uma inteligência artificial, mas muita gente vai perder o emprego para alguém usando uma inteligência artificial. Eu achei que fez bastante sentido, né? E, como sempre aqui, nós estamos tratando de pessoas. O nosso programa se chama Pessoas e Desenvolvimento Gerenciado. Então, não começa com uma palavra à toa, né? Eu estou aqui sempre para puxar esse gancho e a discussão sobre isso. Então, falar sobre inteligência artificial é refletir sobre mudanças sociais, culturais, políticas, como sempre, né? E cada um de nós é profundamente impactado por essas alterações. E aí, não tem como não pensar sobre esses cenários e as relações de trabalho se modificando e sobre como nós nos adaptamos a isso, né? Então, vamos pensar aqui por um momento, né? Quem já tem filho, Júlia, se a gente for pensar em uma criança que nasce hoje, em 2053, se tudo correr bem, ela vai ter 30 anos e já vai estar no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem que ensinar para ela hoje, para que ela possa sobreviver e ter sucesso? Infelizmente, a gente não sabe como é que vai ser 2050, né? Nós não temos uma resposta exata do que a gente precisa ensinar. Mas... Oi? Vou continuar. Mas a tendência indica que certamente o perfil de trabalho dessa pessoa vai mudar a cada década. O Paulo, o microfone. Isso, foi. Isso. Fui eu mesmo. Então tá tranquilo. E para isso nós vamos ter que aprender a aprender, né? E aprender para sempre. E eu acho que é isso que a gente poderia ensinar para uma criança que nasce hoje e vai precisar trabalhar lá em 2053. Assim como nós. Nosso dever vai ser aprender a aprender e aprender sempre para sempre. Eu li esses dias também,
né? Uma citação do livro 21 lições para o século XXI, que está na minha lista, que diz que para cada dólar e cada minuto que investimos na melhoria da inteligência artificial, seria sensato investir $1 e 1 minuto no avanço da consciência humana. Eu também achei que fez muito sentido, porque eu fiquei refletindo sobre a gente não esquecer que qualquer mudança vai começar sempre por dentro, né? Ninguém sabe ao certo como é que vai ser o mundo amanhã. Então, para que a gente possa acompanhar esse mundo que hoje é bunny e amanhã a gente já não sabe o que vai ser, a gente não vai ter apenas que aprender a aprender e nem aprender sobre novas tecnologias. Nós vamos precisar nos reinventar, mais de uma vez, inclusive. Então, se existe algum tipo de competição, algum tipo de pensamento sobre máquina e humano, o remédio para isso vai sempre passar pelo autoconhecimento e pela busca por desenvolvimento. Então, cabe a nós aprender a aprender o necessário para navegar a cada dia, a cada momento, e sempre vai ser inevitável pensar que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humanos nós vamos precisar ser para sobreviver. Sem perder de vista, né, que de fato o futuro, que a gente acha que é futuro que está longe, mas é o amanhã, começa aqui dentro de nós, começa aqui nesses momentos que a gente tem para aprender a aprender e nesses momentos que a gente pode compartilhar conhecimento. Então, só trouxe aqui essa reflexão que eu fiz ontem, escrevi um pouquinho, porque é a maneira que eu enxergo esse momento que a gente tem aqui, né? Nós vamos ouvir sobre um tema muito importante, sobre um tema que todo mundo fala, e a nossa missão é aprender a cada momento. Então é isso, eu vou passar agora para quem, né, muito melhor vai tratar aí esse tema, Vladimir, com você. Muito obrigada, já te agradeço. Muito bacana, obrigado a vocês pela oportunidade, né? É sempre um prazer, né, estar batendo papo e vejo aqui gente de diversas gerações, né? Outro dia eu bati papo com uma turma universitária, né, que é muito legal também. Então, essa troca é muito bacana, né? E não sou eu que ensino, não. Nós todos aprendemos, né? E é bacana, Carol, o que você falou, que é uma coisa que é meu lema, é long life learning. A gente tem que aprender a vida toda, qualquer área. A gente que está em tecnologia, então, se não aprender, a gente está frito. Frito, cozido e assado, né? Por quê? Porque muda toda hora, né? Se vocês perceberem, o Paulo não, que o Paulo é novinho, né? Mas eu já participei de muitas mudanças, mas as 3 últimas são assombrosas, né? Em 95, né? Acho que é Tim Berners, né, Paulo? Que ele lançou o www. A internet, ela é super antiga, dos anos 60, só que a internet era difícil de usar. Quando ele lançou o www, eu estava num congresso em Denver, nos Estados Unidos, da HP. Cara, era uma loucura, ninguém entendia o que era aquilo. Eles estavam ensinando o basicão. A internet, ela ganhou força em 95, né? Por quê? Porque criaram o hipertexto, criaram a teia da internet. Eu não estava ainda trabalhando, não, Vladimir. Eu imagino, você estava no berço ainda. Mas foi fantástico. Eu era novinho, Paulo. Eu estava começando a carreira profissional, mas Tá certo. Mas, enfim. Eu já estava brincando aí. Foi o primeiro das últimas revoluções, foi a primeira. A segunda é o Steve Jobs, que é um ídolo meu aí, porque um cara muito criativo e o cara que tinha uma qualidade que ele fazia apresentações fantásticas. Vocês olham no YouTube, né? Em 2008 ele apresentou o iPhone. Isso mudou nossas vidas. Porque hoje todo mundo tem um hipercomputador, né, Paulo? Aqueles que a gente começou a estudar não tão fichinha perto ao celular que a gente tem hoje, né? É fichinha. Então, foi uma revolução, porque ele gerou o conceito que hoje alguns chamam de edge computing, ou entre outras coisas, de colocar na ponta, né, toda esse ferramental. Então, foi uma tremenda revolução. E agora, em novembro de 2021, né, é o ChatGPT. Em 5 dias, ele atingiu 1 milhão de usuários. Olha que loucura. O Facebook demorou 5 meses. Não lembro quanto tempo demorou o Instagram. O cara, em 5 dias. A inteligência artificial é nova? Foi lançada em novembro de 2021? Não. Mas é a mesma coisa do Tim Berners, lá em 95. Ele tornou utilizável, ele popularizou uma coisa que já existia há muito tempo. Então, o ChatGPT a gente usa e a gente materializa. Devem ter muitos devs aqui, né, Paulo? Tem bastante dev, tem bastante área de infra, security, tem que estão na minha tela, né? O Jean
é o gestor da área de infraestrutura, operação e segurança, a Arley da área de soluções da cooperativa, e Renata, Marcelo, Kátia são da área de soluções Dev, consultores de negócio, né? Dev lá atrás, Eduardo, Henrique, o Carlos também é Dev aí. São de pessoal, tem um mix de pessoas, tem as nossas especialistas de RH que já são de TI, consultoras funcionais, tecnologia aí, entendeu? Então a gente tem. Fora os outros que eu não estou vendo aqui, que não abriram a câmera, né? O pessoal não abre a câmera, aí eu não consigo ver. Não, mas bacana. Eu provoquei pelo seguinte: eu tive agora no Web Summit, e fantástico, né? E 2 temas recorrentes era AI generativa, né? E cybersecurity. 2 temas que todo mundo falava, né? E segmentos recorrentes: healthcare, agronegócio, né? E educação. Então, percebe, vocês estão num segmento aí muito importante, né, em termos de negócios e de sociedade. Tá? E por que eu provoquei os devs? Todo mundo está usando o ChatGPT para programar. Está matando os programadores? Não. Eu sou da época da calculadora programável. Né? Estava fazendo engenharia e tinha uns alarmistas. Não, mas vai matar, o engenheiro não vai pensar mais. Pelo contrário, eu deixei de fazer coisas que eram inúteis, não me agregavam valor. Eu tive uma das primeiras calculadoras da HP, não sei se o Paulo não vai lembrar, ele era criança, mas tinha uma fitinha magnética, Paulo, que você guardava os programas lá. Sim, Né? Era uma HP sim. bacana. E eu colocava aquelas equações da engenharia, enfim. E já se tinha esse discurso, Carol. Vai acabar com o engenheiro, vai acabar com. Não acaba. O o Dev Júnior acaba. Por quê? Porque o Dev não é mais júnior. A partir do momento que ele usa o chat GPT, ele já tem uma coisa que tirou ele da junioridade. Ele já está fazendo coisas de um pleno, às vezes até de um sênior. Né? Então, o AI, ele não mata, ele mata emprego, sim, mas quem usar, né? Vai usar com inteligência, e depois no finalzinho eu vou dar surpresa, tá? Não vou dar spoiler. Eu vou dar vou comentar uma coisa para vocês perceberem a abrangência do AI. Mas no final, o último slide, você me cobra, Carol, para não esquecer. O último slide eu vou falar disso. Então, gente, não tem hoje, não tem escapatória. E eu que trabalho muito na interlocução de executivos, o ChatGPT tornou, porque todo mundo falava, precisa investir em AI. Eu chegava para um executivo, o cara não entendia o que era aquilo. Hoje ele já entende, ele percebe valor naquilo. É a internet, né, de 95, né? Então é fantástico. Mas vamos ao tema aqui também, que eu falo demais, tá? Se me deixarem aqui. Aí, Vladimir, só vou acrescentar nos seus 3 temas, né? Quando o Windows foi lançado em 83, que também foi um salto quântico, né? Foi bem. Essa realmente eu ainda estava lá no meu colégio militar, mas essa parte aí foi bem, permitiu, né, todos esses avanços aí também, que quando eu não peguei, né, mas quando era só programar em texto, essas coisas aí, era mais complicado. Não, foi mudando. Fala, Silvio. E é bacana, porque isso vem de laboratórios, né? Tudo isso vem do laboratório da Xerox. Mas vamos lá. Então, o que eu trouxe para vocês? Mais um bate-papo, uma provocação, né? Como é que aí está sendo aplicado, né, na saúde, né? E aonde que você pode ter benefícios, aonde, né, que você precisa tomar mais cuidado enquanto sociedade, né? Enquanto empresas, enquanto negócios, tá? E aí a gente está falando dos stakeholders da saúde. Eu tive, antes da pandemia, num congresso em São Paulo, e um diretor da ANS deu uma palestra. Ele falou, olha, esse uma indústria que está todo mundo insatisfeito. O hospital está insatisfeito, a operadora de saúde está insatisfeita, o médico está insatisfeito, o laboratório está insatisfeito. Por quê? Porque é um modelo, né, que não é um modelo mais adequado. Né? O próprio paciente está insatisfeito. Então, e esse desafio de aplicar cada vez mais tecnologia pode começar a melhorar essa equação nessa indústria. Tá? Então, vamos lá. Eu simplifico as coisas, é um cacuete meu, né? Que é uma forma de eu poder entender melhor. Tá? Então, quando você fala de AI, hoje é danado, né? Qualquer programa um pouco mais sofisticado, o pessoal já fala que usa inteligência artificial. É balela, né? Não é bem assim. AI é você ter a capacidade de aprender.
Claro que essa capacidade já é sofisticada, né? Mas não é total, não é uma capacidade humana e uma capacidade cognitiva, tá? Então, o AI é os algoritmos, né, e dados que você consegue melhorar, por exemplo, a qualidade do atendimento médico, a precisão, né? Vou dar um exemplo aqui que na minha visão, uma tendência, né? O que o ChatGPT faz? Na cabeça ele tem 3 caixinhas. Ele tem uma caixinha bacana que ele entende o que você escreve. Né? Eu às vezes faço de brincadeira, eu comecei a discutir com ele, você está sendo indelicado. Ele falou para mim, mas ele entende o que você está falando. Né? Então é um algoritmo para os devs, né? Que ele consegue entender a linguagem natural. Só que mais que entender a linguagem natural, ele decodifica isso no que ele chama de tokens, né? E aí, o que ele fez? Ele tokenizou a internet, né? E hoje tem uma barreira de entrada para a IA generativa, que ele tokenizou a internet toda até novembro de 2021. Olha que loucura. A internet toda é muito dado, né? E tokenizar é você olhar tudo que está escrito, né? Todo o texto que está escrito. E você conseguir achar as coisas. Então, a partir do momento que ele entende o que você fala, ele transforma numa linguagem tokenizada e ele consegue pesquisar isso, ele tem uma riqueza, né, de informação fantástica, tá? Que precisa ser curada. Por quê? Porque tem coisas que não são corretas, tá? E aí ele tem uma terceira caixinha que ele pega esses tokens e, de novo, escreve numa linguagem que você entenda. É fantástico, tá? Qual é uma evolução agora? Essa caixa do meio é uma caixa genérica e é uma caixa pouco curada. Ou foi curada. Eu estava outro dia vendo uma palestra, Paula, eu vou até te passar, do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que fez o ChatGPT, e ele dizendo que o processo de melhoria de aprendizado é curado por humanos. Né? Então, você abre uma tela lá, você tem 2 respostas do ChatGPT, tá? E, e o humano diz para ele qual é melhor. E ele usa isso para aprender. Olha que bonito. Então, tem uma curadoria fantástica. Essa caixinha do meio é uma tendência ela se especializar. Então, na área de saúde, vai ser uma caixinha de todo o conhecimento médico. Só que é um conhecimento já curado, é confiável, entendeu? Não é internet, não é qualquer um escreveu. E aí você tem muito mais precisão, porque você vai entender o que o médico quer, ou o que o enfermeiro quer, você vai nessa base especializada em saúde ou em educação, em qualquer outra indústria, e vai devolver alguma coisa que seja razoável, né? E que te ajude, né? Que não tire o emprego, mas te acelera o processo, tá? E aí, como é que a gente está fazendo aí? Está fazendo, né, com toda essa lógica, esse método, né, esses modelos matemáticos que são fantásticos. Tá? E aonde que eu posso aplicar? Diagnóstico assistido, né, monitorar paciente, né, triar doenças. Né, isso é fantástico. E não estou matando o médico ou o enfermeiro. Eu estou, primeiro, uniformizando o atendimento, porque cada médico tem uma formação, cada enfermeiro tem uma formação, eu começo a uniformizar. Segundo, o que é braçal, o que não precisa, eu já dou de cara para ele. Ele gasta o tempo dele mais diagnosticando, tentando entender. Mais do que isso, o dia que a gente tiver, né, Paulo, sonho nosso de consumo, o prontuário eletrônico de verdade, né, através da Rede Nacional de Dados de Saúde, aí matou, né? Eu tenho um médico há 30 anos que eu vou nele. Ele sabe todo o meu histórico, a qualidade dele é essa. Se eu for no outro médico, ferrou, né? Ele vai olhar alguns exames, os mais recentes, né? Então, quando eu tiver todo esse conhecimento e faz parte da inteligência artificial, eu vou conseguir, através da história do paciente, né, conseguir ter diagnósticos mais precisos e até preditivos, tá? Então, é na linha de melhorar a eficiência, vai reduzir custos, né? E aí talvez torne esse sistema, como eu disse no início, menos perverso, tá? Como é que está no Brasil? Né? Está cada vez mais sendo utilizado. Grandes players como Einstein, Sírio-Libanês, né, DASA, estão usando muito. Tá? E isso implica investimento em pesquisa, né? Universidades investindo bastante. O Brasil é interessante, né? Porque é um polo de pesquisa muito importante. Já não sabe disso, mas é.
Eu até não comentei contigo, Paulo, há alguns anos eu tive num congresso nos Estados Unidos e estava aquele cara que ele tem um programa na Nat Geo, que ele é um conselheiro para aeroespacial, para a NASA e tudo. E eu fui conversar com ele. Falei, sou do Brasil, me autografa seu livro e tal. Ele falou, pô, vocês são fantásticos em pesquisa. É um país, né, que tem uma força danada que não usa, enquanto você não privilegia isso. E o governo já está se mexendo, tá? E hoje Não já dá tem... valor, na verdade, ao pesquisador, né? Não dá valor. Não dá valor. E o que tem não dá ibope, não dá notícia. Na verdade, tem muito, mas não dá notícia, Paulo. notícia, né? Aquela É história isso que também. a gente aprende na vida, né, Paulo? Não basta colocar o ovo, tem que cacarejar, né? Então, é isso que você falou, não é, Paulo? Paulo? Tá, acho que está no mundo. Acho que ele travou. Vamos lá. Exatamente. Beleza, Paulo. É isso, exatamente isso. É isso, E o tá ruim a conexão, né? eu imaginei. E o governo já está se mexendo, né? Hoje tem uma rede de saúde digital, que por acaso ou não por acaso é Ana Estela Haddad, que é mulher do ministro da Economia, né? Então tá ganhando força. E o bacana no Brasil, né? Isso me deixa feliz, né? Que esse era um processo que tinha ganhado força no governo anterior, que a gente chama de Open Health, e que continua com força, né? Porque quando muda governo no Brasil, você muda as prioridades, né? Então é um tema tão importante que não mudou, tá? E aí você traz benefícios para os diversos stakeholders, né? O profissional vai ter muito mais informação, vai ter muito mais acuracidade. O tratamento é personalizado, porque quando eu tiver isso de fato, eu vou ter todo o histórico. Eu sei que o Paulo, né, tem um histórico que aquele remédio eu não posso dar para ele, eu não posso dar aquele mais esse, né? E isso o profissional é beneficiado, o paciente é beneficiado, né? No sentido que você tem a busca da cura, né? Não é o foco na doença, é o foco na saúde, tá? No caso das instituições de saúde, operadoras, etc., é o economics, né? Como a gente diz, é reduzir custos, é gerir de forma mais eficiente os recursos, né? E esse aumento da eficiência não é só saving financeiro, ele melhora o atendimento, tá? E aí isso gera desafios, tá? Tanto para os profissionais, para todos nós, né? Acho que aí é genérico, né? O ChatGPT está influenciando os devs. Vou ficar com medo? Pelo contrário. Como eu disse, tem um spoiler no final aí. Mas, pelo contrário, eu fico feliz, né? Está me tirando um trabalho que era braçal e eu fico com a inteligência, tá? Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não, eu estou na contingência aqui. Vamos lá, Tá segue aí. bom. E aí, como eu já falei, né? Você tem, de fato, benefício para as operadoras, né? Você tem essa personalização, né? E aí você consegue ser mais competitivo, né? Se você tem a ideia do histórico de um paciente, você pode precificar o risco dele melhor. Olha só que bacana. Que hoje é na massa, e hoje é na idade. É até injusto, porque você tem idoso, você tem jovem ou meia-idade que não é saudável, mas só pela idade ele influencia menos na precificação. O cara mais idoso pode ser super saudável, não usa o plano de saúde, paga mais por causa da idade. Quando você começa a ter a inteligência, os dados, né, para trabalhar isso, você com certeza vai, além de atender melhor, você vai poder precificar melhor, tá? E a grande questão aí que se discute no Brasil e no mundo é privacidade, tá? E isso é um problema, porque na Europa tem países que não, que o prontuário do paciente é dele, mas ele distribui. Tem outros países até que liberam entre médicos, tá? Aqui no Brasil, e eu gosto disso, né? Tem toda uma questão de regulação, desde que você não impeça de você ter os benefícios, tá? Então, aí agora mesmo, alguns 2 meses, teve um manifesto mundial, o Elon Musk era um dos que assinaram, se colocando preocupado como AI. E eles até não fui partidário da colocação deles. Tem que parar o desenvolvimento da AI agora até regular. Não, eu acho que as coisas andam em paralelo, né? Mas é um desafio.
tem uma questão de ética. Ele pode começar a gerar fake news agora de forma muito fácil, porque ele gera avatares que são você, ou não são tão avatares porque é a sua imagem, com a sua voz, né? Então, tem questões aí que tem que tomar um cuidado, tá? Qualidade de dados, isso não é só para aí, né? Isso é para o nosso mundo de tecnologia, mas na AI vai afetar muito, porque se você não tiver dado para treinar, não tem treinamento, tá? E interoperabilidade, aí eu remeto muito ao RNDS, que é esse barramento que está sendo proposto há muitos anos e ainda não ganhou punch, não ganhou força, que é você ter um barramento de dados que ligue todas as entidades, stakeholders da saúde, tanto pública quanto suplementar, privada, e traga essa interoperabilidade. Essa é uma palavra difícil de falar. Já tem alguns movimentos no Brasil, né? A própria Confederação Nacional dos Médicos, a Federação dos Médicos, desculpa, já começa a regular isso, né? Até porque tem que ter qualidade. Qualquer produto de tecnologia para a área médica tem que ser regulada, tem que ser validada pela ANS, certificada, né? Então, é bacana essa preocupação que já está tendo. A gente sabe, né, que a gente tem o Marco Civil da Internet, que regula uma série de questões, entre elas LGPD, não é só o Marco Civil, mas ele trouxe força para essa discussão, né? E o próprio Ministério da Saúde, como eu falei no começo, ele começa a liderar a saúde digital, né? Então, é bacana, né? Eu fico feliz sabendo que a sociedade como um todo está se mexendo na velocidade que a gente quer, não, mas não está parada, tá? ChatGPT, né? É a grande vedete do momento, né? E é o que eu já falei, quer dizer, ele usa, ele entende a sua linguagem natural, né? Ele tem uma base, né? E se a base for especializada, por exemplo, para a saúde, e não só a especialização, ela tiver históricos, aí é fantástico. Imagina que bacana. Imagina, eu vou lá e pergunto para ele, ChatGPT, eu posso tomar o remédio tal? Eu, Vladimir, né? E ele sabe as complicações desse remédio por uma base de dados da saúde, e ele sabe meu histórico. Ele sabe que eu estou tomando o remédio C, que os dois não podem ser tomados em conjunto, né? Palavras difíceis. Não podem ser tomados, tá? Então é bacana, porque eu especializo a inteligência e eu particularizo ela, tá? E aí sempre é o trade-off da vida, né? Que eu vou sempre ter benefício, né? E vou ter desafio. E capacitação é um problema, como a Carol falou, e para esse tema que é muito sensível, a privacidade, tá? Então, é uma provocação que eu fiz, tá? Aonde já está sendo aplicado? Tem N aplicações, né? O robô de cirurgia já é muito comum, né? Não é bem um robô assim, né? Mas você consegue até fazer cirurgia teleassistida, né? Você tem um cirurgião no local e tem um bam remoto, e ele está orientando, né? Você consegue monitorar. Eu sou um usuário, meu médico já é bem mais velho que eu, é um senhor de idade, eu chego com ele com o iPad, ele olha para mim meio assustado, mas eu levo todos os meus dados, eu tenho esse reloginho, mede minha frequência, mede a minha pressão, mede uma série de coisas, né? E eu levo sempre para ele, eu tenho o meu histórico, né? E aí, no meu caso, mede em tempo real. Eu jogo no aplicativo do celular, jogo no meu computador, enfim. E acaba, né, que isso já começa a trazer, e já está sendo proposto uma série de soluções, né, que são os assistentes virtuais, né? Esse cara que precisa melhorar muito ainda, tá? E aí tem exemplos, né? A Fleury tem investido muito, né, muito na triagem de exames e na parte genética, que é uma parte que tem razoável complexidade, né? O Sírio-Libanês, muito para avaliar complicações pós-operatórias, tá? Já tem até um exemplo que eu não trouxe aqui, que é detecção de câncer através de imagem, porque numa imagem, um câncer, ele tem certos comportamentos de bits, né? Nossa área, na imagem, né? E você consegue, com muito mais precisão e antecedência que um médico,
você já consegue identificar tendências, né? Então, isso também está sendo usado. E tem aqui essa empresa, né, que já usa para diagnóstico de doenças oculares. Então, tá real, né? Não é ainda um sonho. Muito tem que ser feito? Sim, muito tem que ser feito, mas estamos caminhando, né? Já tem grandes empresas, né? Por acaso, eu tenho uma parceria com a IBM, eles tiveram um evento agora nos Estados Unidos, né? E eu estou até curioso para saber as evoluções, mas eles têm o Watson, que já é um processo, é uma inteligência artificial antiga deles, e que eles estão especializando para a saúde, tá? Eu até, num próximo tema, viu, Paulo, a gente pode trazê-los, né, uma próxima discussão, que é bem bacana trazer esses grandes big players da indústria, né, Sim. para mostrar isso aqui. E eu estou curioso também, eu falei até hoje de manhãzinha com o responsável da IBM, que voltou semana passada dos Estados Unidos. Falei, e aí, me conta as novidades, eu vou almoçar com ele. A IBM é pioneira nisso, né? Na verdade, É, o Watson aí ela foi pioneira. A gente já teve aqui com o Google também há um tempo atrás, aí uns 3 anos, também com a plataforma, né? E agora a generalização já andou, né? A gente está caminhando para a especialização, como está falando aí, né? A IBM é um player forte, a Google é um player forte também. Microsoft, né, se tornou super forte, ela comeu nas beiradas aí e chegou aí. Agora, nesse momento, está um pouquinho na frente com algumas outras soluções. Mas é isso, a IBM, com certeza, ela é muito importante nisso. A gente pode claro, depois trazer elas para a mesa aqui também. muito bacana. Agora, Carol, vou te provocar. Qual a surpresa que eu tenho no final? Ai, não sei. Eu Al- poderia ah, ter, não sei. Vou deixar você al- fazer a surpresa. Alguém quer chutar aí? Abre a palavra? Pessoal, vamos lá, vamos dar uma chutadinha aí, Vamos começar a lá. interação. Eu suspeito que seja algo já voltado para programação. Mas não é. Mas é. Eu não estou te vendo porque eu estou com a apresentação aberta. O seu É o nome? Arley aí, Eu É o acho. O Arley. Arley Arley. gestor, É, isso. tem a ver, né? Tem a ver, é um tema, mas é um pouquinho mais que isso, tá? Mas eu vou falar, não vou ficar na suspense, não. Essa apresentação foi feita com a Ah, inteligência artificial. Totalmente, tá? Claro que teve uma curadoria minha, né? Por quê? Porque colocou algumas coisas, né? Mas o benefício disso, eu comentei com o Paulo, é que me tirou, me eliminou 3 a 4 horas de trabalho que era para estruturar o esqueleto da apresentação, tá? E aí ela fez toda. Por quê? Porque ela fez uma primeira versão e eu comecei a interagir com ela. Falei, mas fala isso, corrige aquilo, né? Fala aquilo outro. Assistente virtual, né? Mas é fantástico, Paulo. Fantástico, Eu vou fantástico. colocar aqui no link do Teams para quem quiser usar. Mas foi fantástico, cara. Ela fez tudo. Claro que. Então, é aquela coisa que a Carol falou. Os profissionais que souberem usar isso vão ter ganhos. Eu eliminei da minha agenda um desperdício de 3, 4 horas que eu usei para pensar. Mas eu quero falar disso. Aí eu falava para ele: me traz o dado disso. Não está legal ainda. Traz aquilo. Mas eu não mexi. Até isso aqui está em PDF, é uma limitação hoje dessa ferramenta. E eu preferi apresentar o original, né, porque é o que ela gerou. Eu não meti a mão nessa apresentação. Eu só curei. A curadoria é minha, os temas relevantes eu trouxe, tá? Então, gente, tá aí. Não é mais é um sonho, um desejo. É real hoje. Realidade.